Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Eu queria estar falando hoje sobre o versículo que está em 2 Timóteo 4, que o apóstolo Paulo fala o seguinte para Timóteo, a partir do versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Então, todo tempo, o que quer dizer isso? O que é essas coisas que eles não suportam ouvir e tentam desviar o ouvido dessa verdade e sente comichão que ajuntam falsos mestres para eles, para pegar coisas agradáveis. E, todavia, claro, quando a gente pronunciar o nome de Cristo, realmente só o nome de Cristo crucificado como Salvador daquele que crê, automaticamente isso já causa uma revolta no homem natural, o qual ter participação quer dizer que ele não tem que fazer alguma coisa. E isso já gera uma indignação nele já muito grande, porquanto ele não tem que ter obra, e isso já gera automaticamente. A gente vai conseguir perceber isso aqui nessa leitura. Mas, mais ainda, a gente consegue ver que essas coisas que eles não querem ouvir, que é desagradáveis aos ouvidos deles, são as perseguições que um cristão vai passar aqui, que é tudo que um cristão tem que passar aqui, porquanto para isso fomos destinados, ou seja, para sermos sofredores, participantes da cruz de Cristo, porquanto a gente já é merecedor de tudo, já recebemos tudo, e nossa posição já é assentado nos lugares celestiais, ou seja, a gente já tem a salvação garantida, a gente não tem mais nada para ganhar, a gente já tem tudo, a gente tem Cristo. Lembra que Cristo é a vida eterna. Então, automaticamente, a gente já tem a vida eterna, a gente tem tudo. Ou seja, se estamos aqui nessa terra, ainda é para dar um bom testemunho de Cristo Jesus, vivendo como Ele viveu. A palavra de Deus nos ensina isso, a nós sermos santo como Ele foi santo também. Que a palavra mesmo fala, sede santo, porque eu também sou santo. Então, devemos ser santo como Ele foi santo aqui na terra. Entendam que santo é separado, ou seja, separado deste mundo. Ou seja, não devemos estar nos fazendo participantes desse mundo. Tá bom? Eu trouxe umas passagens aqui. A primeira que eu trouxe está em Gálatas 6, a partir do versículo 12. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para vos gloriarem na vossa carne. Mas longe está de mim gloriar-me, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, aqui em Gálatas 6, o apóstolo Paulo ele está falando bem claramente que os que estavam obrigando aqueles irmãos
se circuncidarem, a guardar a lei, a todos aqueles preceitos, o qual ele está defendendo. Ele chamava aquele de um evangelho anátema, um evangelho maldito, que a gente encontra em Gálatas 1. Todo o tempo, aqueles homens falavam que eles tinham que fazer obras, que eles tinham que ter alguma coisa, mas para quê? Se gloriar na carne deles. Então, automaticamente, hoje é do mesmo jeito, por mais que não seja, não, vai ser lei, mas tem que ter obra. Se não tiver obra, não pode ser salvo. Isso daí é a mesma coisa. E todo tempo eles estão querendo acrescentar obras à cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo já instrui bem claramente que a gente não deve se fazer escravos, refém desses homens. Em Filipenses 3, a partir do versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aquele que anda conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só crucificaram das coisas terrenas. Os quais só crucificaram das coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, donde também guardaram um Salvador. Aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformou o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo a sua eficácia, poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então a gente vê aqui em Filipenses 3 que o apóstolo Paulo fala que esses que tentam acrescentar coisas, esses são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, todavia eles estão preocupados só o quê? Com o ventre deles. A gente pode ver igualmente quando os judeus estavam em João 6 ali, que eles tinham comido do pão e estavam procurando Jesus. Ele fala, Rabi, aonde estava? Que procurava, não estava achando. E Jesus fala, me procurais, mas pela comida e pelo que comeste e vos saciastes. Ou seja, todo o tempo eles não estavam indo ali porque tinham visto Jesus fazer milagres, porque tinham visto e entenderam que ele era Deus, entenderam que ele era o Messias, mas somente porque queriam continuar usufruindo dele, somente por isso. E todavia ele, nesse mesmo capítulo de João 6, ele fala bem claramente que só pode ir até ele se for ensinado pelo Pai. E todo que é ensinado pelo Pai não vai perder a salvação de modo nenhum, de maneira nenhuma. Então é muito claro quando a gente consegue ver que uma vez salvo, salvo para sempre. E automaticamente a gente vê muitos discípulos que iam atrás deles voltando atrás, porque aqueles nunca creram, ou seja, eram discípulos da boca para fora. Eu trouxe aqui umas passagens também em João 14, que é o próprio Senhor Jesus falando sobre as aflições que nós vamos passar, que fazem parte da vida de um cristão. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes, para que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Aqui em João 14, a gente consegue ver claramente que o Senhor Jesus, ele está falando das aflições. Ele está falando o quê? Que ele vai deixar o quê? A sua paz, mas não como o mundo a dá. Ou seja, todo o tempo ele está falando para a gente suportar, para a gente passar por essas coisas. Ou seja, dá para perceber nitidamente isso. E mais gostoso ainda é quando a gente começa a ver as cartas, as passagens dos apóstolos, a gente vê eles falando para a gente se fazer participante das aflições de Cristo e com alegria. E isso é radiante para a gente. A gente conseguiu ver ali, em João 14, que o Senhor Jesus Cristo já deixou que ele foi para o Pai preparar lugar para nós. Porquanto um cristão, ele deve estar o quê? Esperando o seu Senhor a qualquer momento, não esperando sinais do que pode acontecer com esse mundo. Esse mundo aqui já é do maligno. A palavra de Deus mesmo já diz isso. Então, ele não tem preocupação em querer mudar o mundo. Ele tem preocupação em cumprir a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Que nós sejamos um testemunho vivo e ardente de Cristo Jesus. Que a gente seja a luz do mundo. Ou seja, a gente não quer mudar o mundo, mas automaticamente a gente deve evangelizar as pessoas. Ou seja, eu não vou tentar evangelizar uma denominação, que não adianta, já tentei fazer isso. Fui igual Paulo, igual Pedro, aliás, com algo, cortando a orelha de todo mundo. E não vai dar certo. E todavia, eu não adianta querer mudar um montão de pessoas. Eu vou primeiramente dar um testemunho no meu porte, no meu andar, ou seja, eu vou pregar o evangelho sem falar nada primeiro. E quando necessário, irei abrir a boca e pregar. Porquanto o meu modo de vida, ele deve ser conivente, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Ele tem que estar andando ajustado. Por mais difícil que seja as tentações da carne, as provações do dia a dia, que devemos passar, o que os falsos mestres tentam esconder para a gente, falando que Deus vai abençoar, que prosperidade, isso, aquilo, outro, e é tudo mentira pura, fábulas. Pegam as passagens que falam de bênçãos para Israel, para os judeus, que são somente para eles. A igreja é herdeira de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios 1. E Israel tem várias bênçãos materiais. Em Tiago, a partir do versículo Tiago 1, né? A partir do versículo 2, vem uma parte que é muito linda, que só um cristão verdadeiro que já está experimentado no Senhor para ele poder entender plenamente que é motivo de glória, e realmente é. Meus irmãos, tenho por grande motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua boa obra aperfeiçoada, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E é muito interessante que em todo tempo a gente deve se fazer participante mais alegre, porque é motivo de gozo, de grande alegria.
ser participante de várias perseguições, de várias provações, é motivo de alegria. Em Atos 5, a partir do versículo 40, a gente vai encontrar aqui cristãos se alegrando em serem açoitados. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado aos apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse em nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias nos templos e de casa em casa não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, o Cristo. Então nós conseguimos ver que nitidamente que eles todo o tempo estavam se gloriando mais do que em Cristo e se maravilhando de ter sido digno, de ter sido açoitados, ter sido sofridos pelo nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, ver que cristãos podem se alegrar em estar sendo afligidos. Como assim? Se alegrar de apanhar? Isso é coisa de maluco. Por isso o cristão é conhecido como maluco. Porquanto, em nenhum momento, agora então vamos parar de pregar, Pedro, porque a gente apanhou. Não, vamos sim, João. Não, no dia seguinte eles já estavam o quê? Pregando no templo e de casa em casa. E assim deve ser um cristão, sem ter medo, sem temer nada, porquanto o viver é lucro. Enquanto ele estiver vivendo aqui, ele vai pregar Cristo. E quando ele morrer, ele está com Cristo, é ganho. Então, ele não perde nem para um lado, nem para o outro. Em 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, amados, não estranhais a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, nós vemos aqui nessa epístola de Pedro, primeira epístola, no capítulo 4, ele falando que para a gente não estranhar essas coisas, que pareça que seja uma coisa ruim que esteja acontecendo, mas não, tudo isso é para nos experimentar, para mostrar a nome de quem a gente está aqui. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus, sendo Deus e não podia cair em pecado, e a gente mesmo assim, nós podemos, mas ele foi tentado para mostrar quem ele era, para provar que ele era Deus. E todavia nós devemos ser provados para mostrar no caráter, no nome de quem que a gente está. Em nome de quem que a gente está aqui nessa terra. A gente agora pertence a ele. A nossa vida é dele. Como está escrito também lá em 2 Coríntios 5. Porque se vivemos, para Cristo vivemos. Porque estamos mortos para esse mundo. Aqui em 1 Pedro, a partir do versículo 7. 1 Pedro 1, a partir do versículo 7. Para que a prova da vossa fé... a partir do versículo 6. Na qual exortas, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais
contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aquele que a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mais crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então aqui em 1 Pedro 1, a gente pode ver em todo o tempo que ele está se alegrando juntamente com que a gente deve se alegrar com as provações. E por mais que pareça ser uma coisa ruim, nós sejamos contristados por essas provações, mas a palavra de Deus fala aqui para nós descansarmos, para nós não acharmos que é algo ruim que possa nos afligir a ponto de fazer nós perder a salvação, nada disso. Muitas vezes, os falsos profetas, falsos mestres que pregam nos púlpitos hoje em dia, não vão pregar essas coisas. A gente pode entender bem claramente isso. Por quê? Porque não são coisas que agradam, que vão encher vamos dizer assim, a sua igreja. Ou seja, automaticamente eles vão querer pregar o quê? Coisas agradáveis, coisa que o homem vai querer ouvir. Ou seja, vão pregar melhoria de vida, vão pregar uma vida melhor, uma vida próspera, vão pregar o que realmente agrada a eles, o que agrada o homem. Então, eles vão pregar as coisas aqui dessa terra. Para a gente poder terminar, eu vou ler aqui Romanos 5, a partir do versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque observamos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Então nós podemos ver aqui claramente que nós devemos nos fazer participantes das aflições. E todo o cristão que professa Cristo, ele vai ser perseguido, seja ele verdadeiro ou falso. Ou seja, um falso cristão, por mais que ele não seja perseguido com tanto ímpeto quanto um cristão verdadeiro, que suas provas realmente vão ser verdadeiras, mas todavia alguém pronunciar que cristão, ele vai sofrer algum boicote, ele vai ser privado de algum trabalho, em algum momento ele vai sim sofrer, mas automaticamente o cristão verdadeiro, ele vai experimentar essas provações ao qual estão escritas na Bíblia, ou seja, ele não deve se atemorizar com as coisas que ele vai passar nessa terra, mas todo tempo nós temos que entender que devemos sofrer essas coisas, mas porque estamos obedecendo a Deus, à vontade de Deus, e não por estar andando, fazendo coisas erradas, que muitas vezes
então o cristão faz fazer coisa errada e aí tá tudo certo, é que faz parte. Não, não é isso. Um cristão, ele vai realmente andar somente nas pisadas do seu Senhor, sem querer dar motivo para o homem ter o que falar, e mesmo assim ele vai ser caluniado, o nome dele vai entrar para a lista negra, vamos dizer assim, do mundo. E automaticamente é isso. Um cristão, ele não vai ter uma vida social, vamos dizer assim, muito agradável para o mundo, porquanto ele vai ser o tipo da pessoa que todo mundo vai querer evitar. Porquanto o cristão, ele é um atraso, ele é um acaba-festa. Um cristão, ele chegar num lugar, a alegria que aquelas pessoas professam de estar nessa terra não faz sentido nenhuma perto de alguém que professa que essa terra aqui não vale mais nada, que ele está aqui de passagem e só aguardando a volta do seu Senhor. E quando ele professa isso, dizendo as coisas que estão na Bíblia, professando, mostrando no dia a dia a sua conduta, a sua dedicação ao seu Senhor, vivendo para o seu Senhor, automaticamente isso fica intragável para o homem natural. É uma coisa que entala na garganta e ele não consegue ouvir. E certamente essa é uma das coisas que causa comichão nos ouvidos dos falsos profetas. Ou seja, isso é parte da sã doutrina, quando a gente fala que a gente é participante da cruz de Cristo. É normal um cristão se fazer participante, Deus fazer essa pessoa participante, né? Todavia, para se fazer participante é fácil. É simplesmente você professar Cristo crucificado, que ressuscitou, ao qual todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quando você professa isso, automaticamente você entrou para a lista negra do mundo, tá bom? Espero vocês possam entender essa palavra, para vocês conseguirem entender que o Senhor não tem nada aqui nesse mundo para o cristão. O nosso local é no céu, ou seja, o cristão não espera nada aqui. Eu não estou dizendo que o cristão não possa vir a ter alguma coisa aqui, mas que automaticamente aquele não espera nada. Ele espera sim o seu Senhor vir, voltar a qualquer momento, o encontro nos ares, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Amém.